Motubaxé, que a paz de Jesus esteja com todos. Eu anotei alguma coisa para conhecimento de vocês aí sobre EQEDs, né? Tá aí todas falando aí sobre fazer obrigação, qual o cargo que vem a desempenhar uma EQED. As EQEDs são autoridades femininas que auxiliam os babalorixás, né? Ou Ialorixás, e elas foram escolhidas pelo orixá para servir e cuidar dele, cuidar dos orixás e está ajudando o babalorixá a cuidar dos Iaô, dos Abiãs. De acordo com as nações, recebem vários nomes, mas todas são EQEDs, né? Generalizou tudo EQED. Na nação Fon, elas são chamadas de EQEGI. Pelo povo Yorubá, são chamadas de Ajoyi ou Iacorobá. Pelo povo Banto, são chamados de Makota de Anguzu. Na língua Quimbundo, são chamadas de Semba, de Samba. Então, as sambas, quando a gente fala sambas, as Makota, são todas as EQED, tá bom? É a mesma coisa. As EQED e os Ogãs são chamados também de Oloye. São pessoas detentoras de um título numa casa. Elas são pessoas escolhidas pelos orixás para auxiliar os zeladores numa casa, tanto os Ogãs quanto as EQEDs. As suas confirmações têm preparo litúrgico, sim, como a dos Ogãs. Em algumas casas recebem uma faixa que lhes confere um posto ou um cargo. A partir desse momento, o sacerdote passará a ser considerado seu pai, a quem costuma adotar, pois suas vidas religiosas costumam entrelaçar. Pela aproximação constante, cria uma grande amizade e companheirismo. Gente, o Ogã e as EQEDs, elas aqui estão mais próximas do zelador. E tudo que o pai de santo, a mãe de santo for fazer com relação ao santo, as EQEDs estão ali presentes, participando de tudo, auxiliando em tudo. Mas existem certas determinações, certos serviços, certos que são separados para algumas EQEDs confirmadas. Então, e a confirmação? O sacerdote passa a ser considerado seu pai, mas desde o momento que suspende uma EQED, mesmo antes, quando elas já estão na casa. Nisso, as EQEDs são tratadas por toda a comunidade, chamadas carinhosamente de mãe, mãezinha, né? Até mesmo pelos visitantes. São portas-vozes dos orixás na casa, porque na realidade, quem cuida de vestir um orixá, quem cuida de arrumar a roupa do orixá, quem cuida de passar a roupa dos trabalhadores da casa, aqueles que estão cuidando de Iaú, é uma EQED, não é isso? São as administradoras dos pertences dos orixás. Elas foram escolhidas para isso, para cuidar dos orixás. Nos dias de festa em uma casa de candomblé, as EQED vestem um certo requinte. Quando eu falei, né, a EQED tem que estar sempre arrumadinha, é o quê? Porque elas, para cobrar alguma coisa, elas têm que estar, né, bem vestidas. Quando há uma festa, né, então as EQED usa, né, os seus trajes rituais, sempre uma toalha jogada no ombro, onde ela está sempre cuidando, secando um Iaô que está virado, cuidando de um orixá, né? Seus trajes, seus fios de contas, né? O ojá sempre na cabeça, né? Traz sempre, pode trazer as suas guias, pode trazer pode trazer alguma coisa
do zelador da casa, ou da casa, o emblema, aquilo que identifica ela como uma EQED, a EQED só por estar com a sua toalha nas costas, cuidando dos médios, mas o seu ajar na cabeça, cuidando ali a toalha para acordar, para acordar um médio, uma toalhinha para secar. EQED é aquela que está pronta precisou, estou aqui para cuidar do zelador, né? Ela não tem que estar dependendo de outras EQED, elas têm que procurar somar com as EQED. É o que às vezes acontece em algumas casas, como na nossa, as EQED, elas não se preocupam, né? Às vezes deixa sobrecarregar tudo em cima de uma EQED só. Aquela EQED que tem que ter a toalha, aquela EQED que tem que ter o turbante, não, todas as EQED tem que ter a sua toalha. E as EQED, elas têm, por exemplo, se tem mais de uma EQED numa casa, então tem que ser dividido as tarefas, né? Como dividir, né? Você faz isso, eu não faço isso. Não, todas fazem tudo. Mas dividir uma, somar mais, se adequar mais, direcionar mais em uma coisa, para que não sobrecarregue, mas que todas trabalhem. É isso. São pessoas de confiança do sacerdote, responsável também para cuidar dos abiãs, dos iaôs, né? Chega a ser uma mãezona para os iniciantes. A EQED que está sempre zelando, iaô, abiã, orientando, cuidando, ajudando no seu desenvolvimento, zelando com carinho. Então, elas acabam sendo consideradas mãezinhas, mãezonas da casa, né? Alguns cargos de EQED. Iaguibé. Iaguibé é a segunda pessoa dentro do axé, considerada mãe da comunidade, aquela que responde pela parte social da casa, coordenando o bom andamento da casa, zelando pela ordem e organização geral, conselheira. É um cargo de confiança conferido pelo Babalorixá. Iatemi é a primeira EQED confirmada de uma casa. É ajudante na administração das funções litúrgicas, de tudo que volta da liturgia. Ela foi a primeira EQED confirmada. Iabacé é a responsável pelo preparo das comidas sagradas, desde o sacrifício dos animais até a entrega aos orixás. A Iabacé tem que estar preparada para isso. Yalaxó lava, engoma as roupas que vai vestir os orixás, até dos zeladores, daqueles trabalhadores que estão ali no dia a dia dentro da casa trabalhando, cuidando de um iaô ou da casa. Em geral, a Yalaxó é aquela que cuida das roupas, se preocupa em cuidar das roupas. E a Almodé cuida das coisas de Oxóssi, mas ela não cuida só do Oxóssi, ela é designada, e a Almodé cuida das coisas de Oxóssi, tudo aquilo que pertence ao Oxóssi, mas não é só do Oxóssi, ela cuida dos outros orixás. Tem uma determinada, para cuidar das coisas do Oxóssi, mas ela chama, quando ela é uma EQED só de Oxóssi, e a Moro responde pelo poder do Exu, e a Efum faz a pintura litúrgica dos iaôs. Inclusive na nossa casa, a EQED Frinéia estava aprendendo essa parte da pintura dos iaôs, né? Que seria então, e a Efum aprende auxiliando a mãe pequena, o pai pequeno, né? E a Efum é quando ela é preparada, ela é confirmada para isso, para cuidar das pinturas dos iaôs. Ela não vai ficar só fazendo isso, ela faz de tudo, mas quando tem um iaô para pintar, ela está ali presente para auxiliar e para ajudar, às vezes até para pintar sozinha, se faltar, né? Ela fica sendo responsável pela pintura. E a Arubá carrega a esteira de iaô, aquela que carrega na niação que vai bater cabeça, e a Arubá. E a Singé, que é a Singé? Singé vem aqui, Egé, então aquela que bate o Egé nas cuias, né? Na realidade não é qualquer pessoa que pode bater, não é isso? Todo ebome pode fazer isso, mas quando uma casa tem uma
uma pessoa para isso, ela é Sama Yasinge, é aquela que fica responsável para bater os egés no momento do sacrifício, não é isso? Ela bate e vai pedindo. E a Tebexé é responsável pelos cânticos, rezas dos orixás, por exemplo. Aí a Tebexé é aquela que cuida nos camarins de rezar os engorossi, de rezar as rezas dos orixás, entendeu? Então isso aí, temos que inteirar disso. E a Sarapembe, responsável pela comunicação do sacerdote com a comunidade. Por exemplo, o sacerdote vai comunicar, precisa falar uma palavra à comunidade. A Sarapembe é quem? É aquela que vai cuidar da palavra, de ver o que vai preparar, né? Para que o sacerdote possa levar aquelas palavras dentro daquilo que ela preparou para a comunidade. E quando há uma casa que tem muitas crianças, tem a Omodé. A Omodé é aquela que cuida das crianças da casa, não é isso? Também dos herês. E a Dagan, que é responsável pelo Padê, pelo Ipadê, né? A Sidagan auxilia a Dagan. A Dagan é responsável pelos Ipadês. Ipadês, não é Padê, não é só de Exu. Os Ipadê, todas as obrigações também. A Sidagan também auxilia, e tem outros cargos, mas não é que nós temos que colocar esse cargo a cada um das EQED. Eu quero dizer que esse cargo são mais conhecimento, para que vocês possam, dentro das EQED, uma ter uma determinação mais e a outra, uma ficar mais responsável por alguma coisa. Então a EQED X, ela é responsável para o Padê do Exu. Então ela faz todas as tarefas que o EQED faz, mas quando vai preparar um padê para despachar para Exu, os padê para receber, né, a vasilha, para receber os cortes, o sacrifício, essa EQED, a Yamorô, ela vai preparar isso juntamente com a sua auxiliar, não é isso? Como essa Dagan, Modé, a Sidagan, todas elas trabalham de preparar as comidas, os padês, né? Mais para Exu, voltado mais para Exu, tá bom? Então são coisas que nós podemos, dentro de nossa casa, começar a colocar, não assim em absoluto, mas de uma maneira que, por exemplo, a Frinéia pode ter mais umas ou duas que vai, por exemplo. Só que para certos cargos as EQEDs têm que estar confirmadas, não só suspensas. Tá bom, gente? Mas eu quero... Então você deve preparar primeiro a sua confirmação, se preparar primeiro num todo, auxiliando tudo, para depois você ser escolhido, ser determinado aquilo que você vai se encontrar mais para fazer. Aí, nas confirmações da EQED, ela já recebe os seus cargos, não é isso? É isso aí que nós temos nas atividades das EQED, né? Então, o que ficamos determinados? Que a EQED é a autoridade feminina dentro da casa, a autoridade que está sempre ao lado do zelador, da zeladora, está sempre ao lado do pai pequeno, da mãe pequena, são as auxiliares, aquelas que trabalham juntos, são autoridades que auxiliam no trabalho, em cuidar dos médios, em cuidar da casa, né? Cuidar dos axés. As EQED participam de tudo. Por isso as EQEDs devem ser confirmadas. Elas são confirmadas, recebem as obrigações para elas ter axé para poder dar. Então, quando me perguntarem, as EQEDs têm que fazer obrigações? Sim, tem que fazer as obrigações. Elas não precisam cumprir aquele tempo que a outra tem, que depois... Mas a EQED tem também a sua obrigação para fazer, receber os seus cargos, as confirmações, né? Um bori de uma EQED já é uma confirmação, né? Porque ela já recebe uma folha, ela recebe dentro do bori dela, mesmo que seja equivalente, parecido, quase igual a um bori comum de um iaú, ela já tem mais, ela já recebe mais quentura no
na sua obrigação, no seu ori, ou às vezes até uma confirmação de alguma coisa, já tem a sua autoridade, que já foi suspensa, e depois quando ela dá uma obrigação para o orixá, para o santo, ela já dá uma obrigação, uma confirmação maior. Pronto, é igual o Ogã. Isso, porque as Eked não precisam ser raspadas. Quando raspa, tem que cumprir todas aquelas etapas, né? Fica limitado aquilo. Por isso não é necessário que se raspe, faz obrigações, porque a Eked nunca vai ser uma mãe de santo. Elas não vão julgar abuso, elas não vão ter casa, elas não vão ter filho, porque Eked, já o nome já diz, elas trabalham junto com os zeladores, com os pais de santo, as mães de santo. Elas são autoridades femininas que trabalham no auxílio, na ajuda, somando com o zelador. Ninguém faz nada sozinho. Então a Eked tem as suas autoridades, as suas confirmações para cuidar de um Yaô, cuidar de um Abiã, cuidar até de um zelador, ajudar a vestir um zelador, a cuidar das coisas do santo da casa, né? Do orixá da casa. As Eked que fazem isso. Essa é a responsabilidade dela. Vamos dar um ossé no santo, no Ogum da casa, vamos dar um ossé na Iemanjá da casa. As Ekeds confirmadas que vão fazer isso, preparam isso, tá? É um trabalho das Ekeds. Então elas têm muito trabalho, é organizar uma festa, organizar o trabalho, igual tem lá a tia Brígida, que está lá, ela da parte social, da parte de recepcionista, receber as pessoas, direcionar. Então, tem que dividir isso nas outras Ekeds, fazendo o cuidado médio lá dentro, atender um guia, atender um orixá, um guia, naquilo que necessita, que vão trabalhar, organizar a casa. Tem que somar junto, para ficar um trabalho equilibrado, uma casa bonita, equilibrada, sem tumultos, né? Sem muita briga, sem cobrança. Olha, a pior coisa que tem numa casa é quando começa a desarmonia das pessoas que foram escolhidas. A gente tira o chão da gente, desequilibra a gente quando começa a desarmonia das Eked, principalmente quando elas começam a criar quisila com o zelador, com a zeladora. Se acha na condição de falar mais alto que o seu pai de santo, sua mãe de santo. Em casa nenhuma isso pode acontecer. Se elas são escolhidas para auxiliar na ordem, na disciplina de uma casa, elas é que tem que estar mais presente, mais assídua, mais vigilante, para não cometer esses erros, né? Discordar, ultrapassar os limites, é isso? Então, gente, é isso aí. Isso que são as Ekeds. E eu vou mandar para vocês essas coisas que eu tenho anotado aqui, que eu fiz o meu rascunho. Eu vou jogar aí no grupo que vocês criaram aí, tá? Para vocês verem mais ou menos aquilo que eu falei aqui. Isso aqui eu não criei, isso aqui são pesquisas minhas, tá bom? São pesquisas, eu tenho mais coisas sobre Eked, mas eu joguei só alguma coisa. Tem coisa que ainda não vale a pena colocar agora, para não confundir a cabeça de todos. Acho que alguma coisa aqui tá até pus muito, mas não tem problema. A gente sabe direcionar essas coisas, tá bom, gente? Então vamos nos preparar, vamos ser mais humilde, vamos ser mais presente, mais assíduo. Olha, Eked, elas são consideradas as mãezinhas, as mãezonas, aquelas que cuidam dos Abiã, que ajudam a cuidar dos Abiã. Quando vai recolher um Yaô, não tem onde, em qualquer casa. O zelador tem, não, eu vou escalar você. Ah, você não me avisou, você não me escalou, você escalou outro. Não é assim que funciona, você não foi escolhida para isso.
Você foi escolhida para estar presente. Toda regra tem exceção. Você foi escolhido para estar presente, mas por alguma coisa aconteceu na sua vida pessoal, você não pode estar presente. Mas se posiciona, olha, não vou poder estar presente, mas fulano pode me substituir, Beltrano. Então, vocês têm que parar com essa guerrinha, com essas picuinhas que chega a desacreditar a gente, o zelador, a ficar assim, poxa, será que eu escolhi? Será que eu não precipitei em escolher essa pessoa para determinado cargo? Porque não está respondendo, não está condizendo, não é por aí, entendeu? Então, essas coisas quando são escolhidas, vocês têm que ser bastante humilde e quando, antes de ser escolhido, prestar bastante atenção se realmente vocês vão estar em condição de exercer essas funções. Você entendeu? É muito importante isso, viu, meus irmãos? Muito bom a vocês. Qualquer coisa eu estou aqui para a gente tirar as dúvidas.